Olá, sejam bem-vindos ao Universo Reiki. Eu sou a Bibiana Souza, terapeuta holística, e se você sente afinidade com a minha energia, aqui é o seu lugar. Hoje a gente vai conversar sobre o tema que muitas vezes move a nossa vida e de uma forma negativa. Sobre quando a gente deixa a opinião dos outros sobressair aos nossos sonhos, em relação aos nossos sonhos. Sobre quando a gente deixa a opinião dos outros ser maior, mais poderosa do que os nossos sonhos e do que a nossa verdade. Eu escolhi esse tema baseado nas experiências que eu vivenciei em sala de aula e que eu venho vivenciando dentro do consultório com os meus atendimentos então. Essa situação de deixar a opinião dos outros ser mais importante e ter este peso enorme na nossa vida e nas nossas ações, ela inicia desde a fase infantil e ela fica muito forte na pré-adolescência e na adolescência. Porque é um momento onde a gente está aprendendo a lidar com as emoções, a gente está tendo um turbilhão de hormônios acontecendo no nosso corpo físico que influencia os nossos pensamentos, as nossas opiniões, os nossos gostos, a forma como a gente enxerga o mundo e a forma como a gente se enxerga e o que a gente sente. Então, por si só, esse é um período desafiador e muito importante, onde essas emoções e esse peso é muito alto, né? E isso vai impactar na nossa vida adulta. Então, você aí que está me assistindo, que está nos seus 40, 50, 60 anos ou mais, ao longo do programa de hoje, vai perceber que o adulto que você é hoje teve muita influência do que você foi, do que você vivenciou na adolescência, né? Por isso que se a gente coloca este peso, essa responsabilidade de decidir quem a gente é e até onde a gente vai com os nossos sonhos no outro, isso acaba nos frustrando e acaba nos limitando enquanto adultos, né? Então, o programa de hoje é para a gente refletir sobre o eu criança, o eu adolescente, o eu adulto e o eu idoso, né? Porque nós somos um reflexo de todas essas fases na nossa vida. Então, o adulto que é hoje, que você é hoje, vai começar a se questionar sobre o seguinte: qual o peso, eu anotei, tá? Qual o peso que eu depositei na opinião alheia sobre quem eu sou? O quanto eu deixei o outro definir quem eu sou? Qual a minha verdade? E muitas vezes o outro que eu deixo decidir isso, ele nem me conhece intimamente. Ele não sabe das minhas emoções, ele não conhece as minhas vivências, os meus medos, os meus traumas, as minhas superações. E mesmo assim eu deixei ele definir o quão bom eu sou, até onde eu sou capaz de ir, quem eu sou. Então eu quero que vocês iniciem o programa hoje refletindo sobre isso, para a gente poder ressignificar juntos essas emoções. Esse assunto também foi escolhido porque eu experienciei, né, esse responsabilizar o outro para definir quem eu sou. Eu vivi isso na minha pele muito forte por muitos anos, né? Então eu vou relatar um pouquinho de como foi a minha experiência, porque eu acho que talvez muitas pessoas possam se identificar. Eu me lembro que desde muito nova, criança mesmo, né? Criancinha, não pequena, porque eu continuo, né? Mas criança,
eu me senti muito insegura. Eu me lembro desse sentimento de insegurança em relação às outras pessoas que eu convivia, que eram as minhas amigas de infância, né? E talvez elas não percebessem isso e vão assistir esse programa e vão pensar, nossa, mas não parecia. Mas eu sentia isso muito forte. Quando eu era criança, eu me sentia tão insegura na minha capacidade e eu me desconhecia tanto enquanto pessoa que eu deixava essas outras pessoas definirem quem eu era. Então, eu só era boa o suficiente para brincar se elas me convidassem. Eu deixava a minha relação com essas pessoas definir se eu merecia algum brinquedo, se eu merecia estar indo na casa da amiguinha. Eu deixava a percepção que os parentes e os pais dessas amigas tinham de mim impactar se eu me sentia feliz, se eu me sentia triste. Então vejam só que peso, que coisa pesada para uma criança que não tem que estar preocupada com isso sente. E as nossas crianças sentem isso também, né? Nós sentimos isso enquanto éramos criança. Então eu deixei a opinião alheia por muito tempo pesar em cima de quem eu era. Então era eles que definiam se eu era boa, se eu não era, se eu era legal, se eu era divertida, se eu era bonita. Então isso foi muito forte. Depois, na adolescência, isso ficou mais forte ainda, né? Por todas as questões que eu citei anteriormente. E a minha adolescência, ela foi muito difícil, desafiadora, né? Ela foi sofrida internamente, né? Então, a minha mãe vai assistir esse programa e vai pensar, mas nossa, minha filha, tu tava sempre na festa e conversando com todo mundo e dando risada, mas internamente, essa opinião do todo mundo, ela tinha um peso muito forte. E por buscar essa aceitação, talvez vocês se identifiquem com isso agora, eu me coloquei em situações que hoje eu percebo que foram constrangedoras, sabe? Aquela ânsia de tipo assim, eu preciso que essa turminha me aceite, então eu vou fazer isso, isso e isso. E aquilo era constrangedor. Muitas vezes eu me coloquei em situações perigosas, até fisicamente e muitas emocionalmente, na busca dessa aceitação dos outros. Nesse poder que eu tirava das minhas mãos e colocava na mão do outro. Então, é ele que vai decidir a minha capacidade. É ele que vai decidir se eu sou amada ou se eu não sou amada. Se eu sou boa ou se eu não sou. Se eu sou bonita, se eu sou feia, se eu sou inteligente, se eu não sou. Se eu vou conseguir chegar lá no meu objetivo ou se eu não vou. Então, na minha adolescência, isso foi se fortalecendo dentro de mim. E perpetuou muito na minha fase inicial adulta, né? 20, 21 anos, 22 anos, né? Eu continuei nessa busca em tentar agradar e tentar convencer a todos ao meu redor do meu valor. Quando, na verdade, eu não sabia qual que era o meu valor. Porque eu não me conhecia. Porque eu responsabilizei a vida inteira aos outros. Eu deixei que eles me definissem. E eles nunca me definiram de forma correta, porque eles nunca me definiram por quem eu sou. Eles me definiram pelas experiências deles. Então eles não tinham como me definir pela minha verdade, porque eles não conheciam a minha verdade. Eu vivia a verdade deles, para tentar convencê-los que eu era ótima e que os meus sonhos eram os sonhos deles. Enquanto isso, eu fui ficando de lado e os meus sonhos também. E é aí que entra uma coisa que a gente faz muito na nossa vida. A gente é julgado por essas pessoas, obviamente, mas a gente se julga muito. Então aí entra o auto-julgamento, né? Então, eu vivo a minha vida para agradar o outro
para convencer o outro, porque eu não estou conectada com a minha verdade. Isso vira um ciclo sem fim e eu acabo sempre no final dessas situações me julgando. Então vamos pensar aqui. Até onde eu vou para agradar o outro e como eu me sinto depois de chegar lá naquele lugar? O quanto eu me magoo para agradar o outro, não porque o outro exige, porque eu estou fazendo uma escolha de fazer isso, né? Vamos nos responsabilizar. Que situações perigosas eu me coloquei e depois eu me culpei? O que eu queria com essas situações? Que tipo de atenção, amor, carinho eu queria com isso? Então, essa é a reflexão que eu quero propor para vocês. Esse desespero de me sentir amada, de me sentir aceita, de me encaixar e o julgamento que eu mesma faço sobre mim depois dessas ações que eu tenho. Então, é nesse caminho que eu quero caminhar com vocês hoje nesse programa. Eu acredito muito que essa preocupação que a gente tem com a opinião alheia é uma questão cultural muito forte na nossa sociedade. Isso vem de geração a geração, dos nossos bisavós, avós, dos nossos pais que vão passando para nós, de forma inconsciente. Porque essas pessoas, as pessoas, por exemplo, mais velhas da minha família, eles tinham isso muito forte na sua educação, né? Eles tinham que manter o quê? As aparências. Os problemas familiares nunca chegavam para fora de casa. Era mantido sempre em casa. Muitas vezes sem muito diálogo, porque não se falava sobre emoções e sentimentos antigamente, né? Existia aquela rotina da labuta, do trabalho, de se manter sempre forte perante os problemas. E as pessoas acabavam não olhando muito para os sentimentos e emoções. E isso é uma questão cultural. Então, a gente tem como herança essa sensação das aparências, né? Muito também por viver em cidade pequena, por medo da opinião dos outros, do julgamento. E é aí que a gente se coloca em situações perigosas para a nossa mente e perigosas para as nossas emoções, porque a gente acaba não expressando a nossa verdade com medo do que os outros vão achar. E os nossos sonhos, eles vão ficando cada vez mais espremidinhos dentro de nós, cada vez menores. E a gente vai ficando cada vez mais à mercê do outro e menos conectado com nós mesmos. E é a gente mesmo que faz isso. Talvez como uma escolha inconsciente, mas mesmo assim uma escolha. E hoje eu sei e falo com propriedade em como o autoconhecimento ele é um caminho essencial que a gente tem que percorrer para a gente se libertar disso, para que a gente deixe que isso não nos domine mais e que a gente aprenda a dominar, né? Essa necessidade de que todo mundo nos aceite, de que todo mundo nos ame e nos admire. Né? O autoconhecimento é a chave para se libertar disso tudo. Ele nos dá ferramentas, ele nos dá suporte, ele nos mostra quem nós somos e qual a nossa verdade. E a nossa verdade é o que vai percorrer o autoconhecimento para nos libertar disso tudo. O autoconhecimento ele nos dá a percepção de quem eu sou, de quais são os meus defeitos, de quais são as minhas qualidades, aonde eu posso melhorar, o que eu posso fazer de diferente, o que me entristece, o que me alegra. E isso nos devolve o controle da nossa vida. Tira o controle de tudo aquilo que os outros pensam sobre nós e nos dá o controle. Eu sou essa pessoa. Esse é o meu lado luz.
Esse é o meu lado sombra. E a partir daí, tu pega o controle da tua vida. Mas não é pegar o controle da tua vida achando que tu vai controlar todas as situações. Ele te dá a capacidade de se reinventar em todas as situações. Os problemas vão continuar acontecendo, mas é tu que controla os teus problemas e não eles que dominam a tua vida, a tua emoção, o teu sentimento, a tua mente, o teu corpo. Então o autoconhecimento te dá esse controle. É como se tu pegasse para ti uma responsabilidade de tudo que foi, de tudo que tu é e de tudo que vai vir a ser. Essa responsabilidade é tua, não é do outro. Não é o teu amigo que te define. Não é o teu parceiro ou tua parceira que te definem. Não são os teus pais. É tu. Essa responsabilidade é sua. E isso implica em sair da zona de conforto. Ai, muito fácil eu pegar minha responsabilidade para mim. Não. A autorresponsabilidade, ela gera uma saída da tua zona de conforto. Ela faz com que tu enfrente as tuas emoções, com que tu enfrente os teus medos, com que tu enfrente os teus traumas. Ela te dá o controle de quem tu é e de quem tu vai te tornar. Mas isso é um desafio. E o autoconhecimento, ele assusta. Ele é assustador. Porque ele nos coloca de frente com muita coisa que às vezes a gente dói deixar lá paradinho, mas tá lá paradinho. Se eu mexer naquilo, vai vir à tona muita coisa. Então realmente é desafiador. Te liberta. Mas às vezes é dolorido. Então tu tem que estar disposto a isso. Tu tem que estar disposto a enfrentar isso. O autoconhecimento, ele é desafiador e ele é constante, né? Porque a gente está sempre se transformando. Então não adianta a gente assistir o programa e pensar assim, bom, o autoconhecimento é a saída, a Bibiana falou que é a saída, ela já se autoconheceu, ela já está pronta. Eu não sou a mesma pessoa que eu era ontem, e eu provavelmente não serei a mesma amanhã. Então, o autoconhecimento ele é desafiador também porque ele é constante. A gente está o tempo todo se transformando, se modificando, se adaptando, se conhecendo. Então, ele é no nosso dia a dia, colocado em prática. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade com essa consciência. Foi através, então, desse autoconhecimento que eu pratico diariamente, que eu me dei conta que eu tinha que colocar a responsabilidade de decidir quem eu era em mim e não nos outros. Então não era o pai e a mãe da minha coleguinha que iam decidir se eu era uma pessoa legal para brincar ou para ir na casa deles. Não era uma pessoa que eu gostava quando eu era adolescente que ia definir se eu era boa para ser amada, se eu era digna de ser amada, né? Não era um namorado, não era o meu pai ou minha mãe que iam decidir se aquele sonho deveria ser percorrido. Era eu. E aí que eu iniciei meu processo. Que continua até hoje, né, gente? Como eu falei. Tá só começando. Eu dou um exemplo muito prático na sala de aula para os meus alunos que eu vou usar para dar aqui para vocês hoje, para ilustrar tudo isso que eu tô falando, tá? Então vamos lá. Eu sou professora de uma escola estadual bem grande na cidade, tá? Ela tem mais de 1.000 alunos. Hoje em dia, obviamente online, né? Porque a gente tá parado, mas esse ano eu dou aula para uma média de 11, 12 turmas, tá? Mas por mais de 5 anos, eu dei aula para uma média de 24 a 25 turmas dessa escola. Eu dei aula para todo o ensino médio, manhã e noite. Primeiro, segundo e terceiro ano e muitas turmas mais de uma disciplina. Então, imagine. Além desses alunos, tinha outros professores e diretores, como é uma escola grande,
muita gente trabalhando junto, tá? Em cada sala de aula, em cada sala dos professores, imaginem só se eu colocasse na mão daquelas pessoas a decisão delas definirem quem eu sou, como eu sou e o quão boa eu sou. Imaginem, toda essa galera decidindo por mim quem é a Bibiana. Qual é a capacidade da Bibiana? Ela é boa professora? Ela é uma má professora? Ela é legal? Ela é bonita? Ela é inteligente? Ela sabe conversar? Ela é braba? Ou ela é paciente? Imaginem só se essas pessoas, se eu colocasse na mão dessas pessoas a função de definirem tudo isso. Eu ia entrar na sala de aula e eu não ia fazer nada. Eu não ia conseguir. Porque eu tava deixando elas definirem se a minha aula ia ser boa, se não ia ser, se eu ia falar, se eu não ia falar. Metade dos meus alunos gostam da minha aula, gostam de mim, se identificam. E a outra metade não. Imaginem só. Se eu colocasse a responsabilidade de definir se eu sou legal ou não sou neles, eu ia pirar? Porque uma hora eu ia achar que eu era legal, outra hora eu ia achar que não era legal, uma hora eu ia achar que a aula tava boa, outra hora eu ia achar que a aula não tava boa, 2 segundos depois eu ia achar que eu era uma péssima professora, daí daqui a pouco eu ia ser ótima. Por quê? Porque eu não ia ter controle sobre a minha vida, sobre quem eu sou, qual a minha verdade. Então, é óbvio que a gente não gosta de entrar num lugar e pensar, nossa, aqui tem 25 adolescentes que não gostam de mim. Nossa, eu vou lá trabalhar naquela empresa, mas aquela fulana e a ciclana não gostam de mim. Não é bom? Não é. Mas quer saber? E daí? Por que que eu coloco a responsabilidade de definir quem eu sou e até onde eu vou na mão do outro? O outro tem a vida dele para se preocupar. Ele gostando ou não. Ele que vá gerar o seu autoconhecimento para definir quem ele é. Ele não define quem eu sou. E isso muitas vezes é visto como ou arrogância. Não é. Gente, a gente não precisa diminuir os outros para a gente se sentir bem. O fato de eu me sentir uma professora responsável, por exemplo, uso muito, o exemplo da sala de aula, não significa que as minhas colegas não sejam. O fato de eu ser responsável, de eu achar que a minha aula é boa, não significa que só a minha aula é boa. O fato de eu buscar realizar os meus sonhos, de eu acreditar que eu sou capaz, não significa que você também não é. Só significa que eu estou me responsabilizando por quem eu sou. Você se responsabilize por quem você é. Estão vendo como aquelas situações lá da infância e da adolescência estão gerando um impacto sobre a vida de nós adultos? De quem nós somos? De tudo que a gente deixou para trás por causa dessa opinião dos outros. Mas há tempo de ressignificar, De começar a entender que o caminho sou eu que traço e não é o outro que vai decidir. E, gente, não deixem os outros definirem quem vocês são. Eles não te conhecem, eles não sabem a tua trajetória, eles não sabem o que tu viveu para chegar até aqui, os teus traumas, não conhecem a tua família, os teus relacionamentos. Não deixem eles te definirem. Assumam o controle das suas vidas. É esse controle que vai te dar o suporte e a base para te atingir tudo aquilo que tu desejou, tudo aquilo que tu sonhou, porque tu decidiu que tu é capaz. Tu pegou para ti essa responsabilidade. Ela é toda tua. Para a gente iniciar esse processo de autoconhecimento, caso quem está me assistindo hoje ainda não tenha feito nenhum
não tenha assistido a questão do relaxamento lá no primeiro programa, não medite, não coloque em prática ainda essas práticas, né, no seu dia a dia, eu vou propor um exercício, tá? Então, primeiramente, eu quero que vocês peguem papel e caneta. Vou tomar uma água enquanto vocês fazem isso. Vocês vão escrever neste papel uma lista, pode ser ali em forma de item mesmo, uma lista de qualidades na qual vocês se sentem. Eu tô com uma colinha aqui, tá, da nossa atividade. As qualidades na qual vocês realmente se sentem confiantes. Listem as suas qualidades. Você é inteligente, você é bonito, você é determinado, você é forte, você é cuidadoso, carinhoso, positivo. O que você é? Coloque ali e faça uma lista das suas qualidades. Após fazer essa lista, vocês vão ficar com esse papelzinho e vocês vão colocar ele em algum local onde vocês vejam todos os dias. Eu mesma já penduraria na parede, que quando eu acordo, eu já vejo aquilo lá. Primeira coisa que eu vou internalizar naquele meu dia, que eu vou acreditar como verdade, é essa lista aí, tá? Mas vocês podem colocar no local de trabalho de vocês, na mesa de trabalho, de escritório, lá penduradinha no computador, no banheiro, se é o primeiro local que vocês vão pela manhã, se estão apurados, vai no banheiro, já vê a lista, cozinha, enfim. Se você não se sente à vontade de colocar essa lista em um local onde outras pessoas também vejam, você pode colocar essa lista em algum local que só você tem acesso, mas que você veja todos os dias. Na sua agenda, numa gaveta que vai pegar lá a roupa naquele dia, meia, calcinha, sutiã, cueca, sei lá. Uma gaveta que tu realmente mexa todos os dias. No teu armário onde tu guarda seus tênis, enfim. Escolhe um local, se você não se sente à vontade que outras pessoas vejam, que só você vai ver, mas que você vá olhar todos os dias, tá? Lembrem-se que quem decide se essa lista realmente contém qualidades verdadeiras suas é você. Não vai pedir pro namorado e pra namorada: você acha que eu sou bonito para eu colocar aqui nessa lista de qualidades? Não. São qualidades que você define agora que são suas, que são verdadeiras. Acredite nessa lista. Ela é sua, é você quem decide, é você que tem o controle da sua vida. De novo, gente, por que eu coloco a responsabilidade de definir quem eu sou, aonde eu vou, até onde eu consigo chegar nos outros? Eu espero imensamente que, repetindo para vocês mesmos essas perguntas, que começando a colocar em prática esse autoconhecimento, que visualizando essa lista todos os dias, que trabalhando a tua mente ao teu favor para assumir o controle dessa tua vida, você consiga superar todas as dificuldades e todas as ocasiões que vão acabar acontecendo ao longo da tua vida e que você tire do outro a sua responsabilidade. Assuma o controle da sua vida e, com isso, viva com mais tranquilidade, com mais prosperidade e que você coloque em prática aquela ideia que por muito tempo ficou só aqui, ó, porque você não tinha o controle, mas agora você tem. Eu encerro então o meu programa de hoje, agradecendo a todos que ficaram até o final e que vocês tenham uma ótima semana controlando e alcançando todos os teus sonhos. Muito obrigada!